Exame médico, sexo, saúde e prazer. A informação com responsabilidade e profissionalismo. Apresentação, Paulo Araújo. Participação, Sérgio Jankowski. Bom dia, ouvintes. Para os que estão ligando, a Bandeirantes a partir de agora, no 94.9 ou no 640, estamos iniciando, como fazemos todos os sábados, das 10 às 10h30, o programa Sexo, Saúde e Prazer com o Dr. Sérgio. Vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. Dr. Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo. Dr. Sérgio, a gente está sempre procurando alguma coisa, alguma novidade, enfim. Esses dias eu achei alguma coisa que fala sobre um grupo de andrologia que fala num spray que faz milagres, faz sucesso, faz não sei o quê. Eu gostaria de uma palavrinha sua sobre... que a gente diz, né? Uma vez dizia assim, ó, o papel aceita tudo. Agora pode dizer, a internet aceita tudo, né? Exatamente. Eu acessei o site esse que tu me falasse. Sim. Fala sobre um spray para tratamento da ejaculação precoce e impotência sexual. Paulo, assim, ó, eu até tive acesso a alguns desses medicamentos. Sim. E eu vou dar um aviso para os nossos ouvintes. Sempre né? é procedente. Veja bem, esses sprays contêm as mesmas substâncias que são vendidas em farmácias sob a forma de comprimidos. Certo. Tá? E a administração em spray ou em comprimidos, dependendo do medicamento, não tem nenhuma diferença. Tá? Sim. E quando nós falamos de medicamentos, por exemplo, eles falam para ejaculação precoce, quando eles falam em tratamento da ejaculação precoce por spray, eles falam no medicamento chamado clomipramina. A clomipramina existe em comprimidos e o efeito dela é cumulativo, ou seja, tu precisa tomar todos os dias um comprimidinho para ele começar a fazer efeito lá com 10, 15 dias, quando o organismo está impregnado por esse medicamento. Então, usar em spray ou usar em comprimidos, a ação é a mesma. Vai precisar colocar spray durante 10 dias até ele se acumular e começar a fazer efeito, e vai ter que fazer uso contínuo para ter efeito. Uhum.
A grande diferença, Paulo, é que a clomipramina e comprimidos, né, em farmácias custa R$10 a caixinha com 20 comprimidos. E o spray que esse pessoal vende é cobrado a R$3.000. O efeito é o mesmo, né? O efeito é o mesmo. No bolso não, né? A única diferença é que um é comprimido e o outro é spray. Sim, sim. Agora, até me provarem que o fato de ser spray tem uma diferença tão importante e um custo tão alto para ser cobrado esse preço, né, vão alguns quilômetros. Né? Então é preciso ter cuidado quando as pessoas oferecerem esse tipo de medicamento. Acessem a bula do medicamento, vejam que tipo de medicamento está dentro do spray, né? E no momento que for visto o medicamento que está dentro do spray, comparem com preços em farmácia do mesmo medicamento sob a forma de comprimidos, né? O outro spray, se não me engano, que eles usam é o spray de Tadalafil, que é o Cialis. Sim. Né? O Cialis, o Tadalafil já está popularizado, já é vendido em farmácias de manipulação, já é vendido sob a forma de substância, a nome químico da substância mesmo. Então existem várias, e o preço que era bastante alto antes já caiu muito. Hoje em dia tu compra o Cialis 20 por R$10, R$8 comprimido, né? Para tu usar um spray de Tadalafil e pagar por ele R$3.000, R$4.000 é um absurdo. Né? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido porque tanto em spray quanto em comprimidos, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Né? As diferenças são pequenas. Eu vi esse site, ele fala em menor número de efeitos colaterais. Não tem porquê, porque a substância química é a mesma, né? Ela vai atingir níveis iguais no teu organismo, seja via oral, via comprimido, via spray, né? Então, sempre que oferecerem esse tipo de spray, eu aconselho assim, olhem a bula, anotem o nome do produto químico que está contido na bula, né? E comparem com o mesmo produto vendido em farmácia. Você vai chegar numa farmácia e perguntar, escuta, essa substância que vocês têm para vender, em geral o farmacêutico informa, né? E aí a diferença de preço é brutal, tá? Então, infelizmente, essa área de sexualidade, Paulo, uma área que mexe com a autoestima das pessoas, com tabus, com preconceitos, né? E está muito sujeita a atitudes não muito honestas. Né? Então, nós temos insistido lá que na clínica a gente faz uma andrologia com seriedade. Né? Perfeito. Que significa que a gente tenta, ao máximo possível, beneficiar o paciente, não prejudicá-lo. Né? E não usar esses recursos, né? Não, isso é uma automedicação também, né, doutor? Não, aí não é automedicação, está sendo vendido por clínicas que estão indicando isso, né? São clínicas que estão prescrevendo, estão receitando, estão médicos que estão dizendo que essa forma de tratamento é muito melhor. Sim. Então, sempre nós temos insistido aqui em dizer aos nossos ouvintes que a andrologia, como é que funciona, Paulo? Funciona, primeiro, pela necessidade de busca de auxílio. Doutor, deixa eu lembrar o telefone. Isso. O 3217-4970, repetindo, 3217-4970, está à disposição das pessoas que quiserem conversar com o Dr. Sérgio ao longo do programa. Por favor, doutor. Então, eu estava dizendo que a gente tem insistido aqui que a andrologia funciona, né, em termos médicos, ela funciona assim. Primeiro é preciso que o ouvinte, o paciente, ele se disponha a procurar o recurso. Ou seja, ele tem um problema, ele tem que ir buscar uma solução. O seu médico de família, o seu urologista, ou nós que somos andrologistas, né, e conversar a respeito do seu problema. Tá? Segundo, no momento que ele conversar, de preferência que ele procure alguém confiável. E no momento que ele procurar um médico que ele tenha confiança e que haja de forma honesta com ele vai fazer o quê, Paulo? Primeiro, ele vai investigar as causas do problema dele. Né?
vai saber por que está acontecendo aquele problema. E os senhores falam quantas coisas... Porque... lá no consultório, Paulo, assim, a primeira maneira de tu saber o que está acontecendo com uma pessoa é conversar com ela, né? Com a experiência que a gente tem aí de 30 anos trabalhando na área, 30 anos trabalhando na área, né? Às vezes, numa conversa, tu identifica a causa do problema. Tu pega um indivíduo, por exemplo, eu essa semana atendi uns 2 a 3 nessa situação, separados recentemente, né? E com dificuldade de ereções nos relacionamentos novos que estavam estabelecendo. Uhum. Por quê? Porque normalmente a separação implica num período de depressão, chamada depressão por perca. O indivíduo se separou, é como se tivesse morrido uma pessoa da família dele, e essa pessoa que morreu nunca mais vai ser da família dele. Então isso dá uma tristeza, né? Isso dá uma tristeza, isso dá uma frustração, isso dá uma sensação de desamparo, o indivíduo entra em depressão. Depressão e tesão, Paulo, são 2 braços de uma mesma balança, quando um sobe, o outro desce, né? Então, se o indivíduo está com depressão, deprimido, a tesão dele está lá embaixo. O desejo sexual dele está lá embaixo. E nesse momento em que ele está com esse desejo baixo, ele normalmente, Paulo, até pela oferta que hoje em dia existe em termos de mulheres, né? As mulheres estão muito mais abertas, muito mais soltas, muito mais disponíveis, né? Ele acaba indo para a cama com alguém sem um desejo genuíno. Com isso ele falha. Aí com uma obrigação, parece. Depois que ele por obrigação, em geral é isso aí mesmo, né? Não dá para fugir, ele acaba não tentando, funcionando porque né? E aí ele não consegue. Se ele não consegue, ele entra na chamada ansiedade de desempenho, já fica preocupado, não vou conseguir, não vai dar, não consigo. A partir daí é uma bola de neve. Fica um quadro, né? Exatamente. Então, é uma das causas, né, que a gente consegue fazer o diagnóstico conversando com o paciente, né? E a indicação, nesse caso, o tratamento é psicoterapia, não é tomar spray, nem Viagra, é fazer um tratamento psicoterápico, pegar um reversão desse quadro, né? Para vencer essa etapa da vida dele, né, de separação, e voltar a ter sua vida sexual ativa. Então, em busca de causas, Paulo, no momento em que nós conversamos com pacientes e não encontramos uma causa aparente, ele vai ser investigado do ponto de vista laboratorial. Ele vai fazer seus exames de hormônios, ele vai fazer o seu ecodoppler peniano em busca de problemas vasculares, que a circulação é responsável por 70% das causas de disfunção erétil, né? Então, o problema de circulação é um problema bastante frequente, muito mais frequente do que se pensa, principalmente a partir dos 50 anos. E, por último, se examina a inervação do pênis através de um exame chamado eletromiografia. A eletromiografia avalia exatamente a qualidade da inervação do indivíduo. Doutor, tem alguém para conversar com o senhor. Vamos dizer, alô? Caiu a ligação. Caiu a ligação, vamos esperar que ela seja refeita. Mas então... Então é sempre assim, Paulo. É conversar com uma pessoa que tem experiência na área de sexualidade, que ele vai descobrir a causa disso. Se nessa primeira conversa já não tiver pistas da causa da disfunção erétil dele ou da ejaculação precoce, são as 2 mais frequentes disfunções sexuais, se não tiver uma causa evidente, ele vai fazer a sua investigação, vai fazer os seus exames, vai fazer os exames laboratoriais, vai fazer os exames de ecografia, eletromiografia, e ele vai acabar, nós lá na clínica, acabamos encontrando uma causa para coisa. E aí nós vamos tratar a causa. Os seus senhores vão dar um laudo com todos os detalhes possíveis e imagináveis que ocorrem, né, exatamente. Nesse campo. Né? Depois... E aí vamos encontrar a causa do problema, né? Aí vamos saber por que está aqui e vamos nos dedicar ao tratamento desta causa, que é a base séria do tratamento da sexualidade. No momento que tu consegue tratar a causa, tu vais ter uma solução definitiva para a coisa, uma definição a longo prazo. O doutor está retornando a ligação, vamos ver. Alô? Alô, bom
Bom dia, quem é? É Jorge. Seu Jorge, de Porto pergunta. Alegre. Tudo bem, seu Jorge? Meu amigo, eu escutando o programa, Sim, senhor. eu me enquadro em determinado tipo de problema que eu tenho. Eu tenho 62 anos, Certo. eu tomo medicação para pressão, para diabetes, Certo. e eu estou com dificuldades realmente com a minha esposa de ter ereções. Uhum. Então eu gostaria de saber o caminho. Muito bom, seu Jorge. O senhor já usou algum desses medicamentos vasoativos aí, Viagra, alguma coisa assim, não? Olha, há algum tempo atrás eu fiz experimento, mas não consegui um 100%. Não funcionou. O senhor é diabético há quanto tempo? Eu sou diabético há uns 10 anos. 10 anos. Usa insulina, não? Não, só a medicação. Ok, já vamos lhe responder. Seu Jorge, Não. muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Sérgio. Nós temos que chamar o intervalo e no retorno, então, o senhor estará conversando com o seu Jorge. Ok. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O fone 3022-6622. A propósito do telefone, vamos lembrar o da Bandeirante, que está à disposição dos ouvintes, como fez o seu Jorge agora há pouco. É o 3217-4970. Doutor Sérgio, por favor. Vamos responder a pergunta do nosso ouvinte, então. Nós temos falado aqui, Paulo, a respeito de diabetes como causa de disfunção erétil, de dificuldade de ereção. Certo. E eu já tenho dito aqui que eu tenho feito diagnósticos de diabetes lá no consultório, pessoas que vão consultar e não sabem que são diabéticas, que estão com problemas de ereção e que são submetidas a exame e que no exame aparecem as lesões típicas da diabetes. E aí eu digo para o indivíduo, o senhor é diabético? Não, vamos fazer o exame de sangue, nós vamos fazer o exame e confirmamos a presença da diabetes. E a diabetes produz impotência, Paulo, por uma lesão muito importante que é a chamada neuropatia de pudendo. A diabetes produz no organismo uma coisa chamada polineuropatia. Nervinhos vão perdendo as suas células, vão ficando desgastados e não conduzem a corrente elétrica. Então o diabético ele sente desejo sexual, dentro da cabeça dele ele tem vontade de fazer sexo, mas ele não transmite isso para o pênis. Por quê? Porque está interrompido o caminho neurológico, a inervação que leva ao pênis essa informação do desejo está interrompida. Então, o diabético lá na clínica, nós de rotina fazemos o exame da inervação, que é a eletroneuromiografia, que o doutor Augusto faz lá na clínica. É feita também por convênio, se a pessoa tiver convênio, Unimed, ele tem condições de fazer por convênio. E se faz o ecodoppler para avaliar a circulação.
Nesses 2 exames vão aparecer as lesões que a diabetes produziu na inervação e na circulação. E com esses exames nós podemos quantificar essas lesões, saber se elas são de grau leve, grau médio, grau grave. Né? Certo. E aí, conforme o resultado do exame, nós vamos tratar esses indivíduos. Os graus leves são tratados com medicação, né? Os graus médios, né, também ainda se usa a medicação. Certo. E as lesões de grande porte, principalmente a nível de inervação, são tratadas com a cirurgia de implante peniano. Então o indivíduo faz o seu implante e ele retoma a sua vida sexual ativa sem nenhum problema. Então sempre é preciso que se faça a avaliação, né? Esse moço deve ter algum tipo de lesão a nível de inervação ou de circulação. Uhum. Quando está presente a de circulação, é típico o indivíduo dizer que usou Viagra, Cialis, Levitra, todos esses medicamentos, e nenhum deles deu uma resposta plena. Né? Porque Aí é circulatório. Aí, em geral... Sim, em geral. Em geral, tem problema de circulação. Pode também estar presente o da inervação. Tudo bem. Mas aí tem o da circulação, porque se fosse só neurológico, a potencialização que o Viagra faz dos estímulos que chegam ao pênis daria ereção. Né? Resposta. Então, normalmente deve ter alguma coisa a nível de circulação. A diabetes, eu tenho explicado aqui, é como eu faço uma comparação entre dar leite com uma mamadeira para um nenê recém-nascido. Né? Então, se tu der esse leite, se essa mamadeira estiver quebrada e tu for dar leite para o nenê e metade do leite cai fora, ele vai receber só metade do que precisa, né? E vai passar a ser uma criança subnutrida, mal alimentada e pode adoecer e morrer. No diabético, a mamadeira é a insulina. É o que está estragado. Tá. O leite é a glicose, né? Tá. E as crianças são as células do teu organismo. Tá? Então, o grande problema do diabético é que ele não tem a insulina para colocar a glicose para dentro da célula para alimentar essa célula. E essas células, em função disso, mal alimentadas, vão adoecendo e morrendo. Né? E isso acontece ao longo dos anos, normalmente 5 anos. 5 anos de diabetes, ele já tem perca tem perca celular suficiente para ter problema de disfunção erétil. E essa perca celular, tu vê, Paulo, quando são células aí do músculo, da pele, o organismo refaz facilmente. Mas os neurônios são células que não se regeneram, que são as células dos nervos, que compõem a nossa inervação. Né? E tem vasinhos de sangue que são 2 células, 2, 3 células, o sangue passa ali no meio. Se tu perder uma das células, tu perdeu o vaso de sangue. Então, os prejuízos do diabético ao seu organismo exatamente nessas 2 áreas, na microcirculação, né, e na inervação. Tá? E, infelizmente, Paulo, a diabetes, assim, ela no dia a dia não dá grandes sintomas. Os caras não sentem dor, não sentem tontura, não tem uma sintomatologia rica, né? Nós dizemos que a diabetes é uma doença em geral surda. O cara, às vezes, é diabético, vai descobrir isso 3, 4, 5 anos depois, porque ele não sentiu nada nesse meio tempo. Né? Agora, quando começam a aparecer as sequelas da diabetes, aí sim, aí a coisa fica feia. Eu atendi um diabético essa semana. É um quadro silencioso, como diz. É um quadro silencioso. Né? Então, o diabético tem que se cuidar. Eu atendi um diabético essa semana que além de diabético é obeso, que é um crime no diabético, não pode ser obeso, tem que ser magro. Já perdeu um pé, já está perdendo um olho esquerdo, né? Já está com disfunção erétil há mais de 3 anos. Então, infelizmente, Paulo, a gente pode viver e viver bem e ter qualidade de vida. Mas se não se cuidar, não tem. Tem mais alguém para conversar com o senhor? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem é? É Ricardo. Senhor Ricardo, pergunte, faz favor. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Eu tenho uma hiperplasia prostática benigna. PSA gira em torno de 5,6. Quantas gramas a próstata? 38 gramas de próstata. 38. Quando o meu PSA está mais elevado, eu tomo por um determinado tempo o Combodart. E fazendo exames periódicos. Já fez biópsia? Sim, já fiz 2, 3 biópsias, tudo ok.
quando ele baixa para 3 e pouco, suspendemos o Combodart e a cada 3 meses, 6 meses eu repito tanto o PSA quanto a eco. Que idade tu tem? Do aparelho urinário com próstata. Eu tenho 56 anos. Muito bem. E a parte sexual? Tranquila. Ainda está bem. Tranquilo. Inclusive a parte miccional, de urinária, no máximo uma vez, às vezes uma vez, 2 vezes por noite para urinar, mas nada que esteja me trancando a urina. Ok. Muito bom, senhor Ricardo. Obrigado pela sua ligação. O doutor Sérgio está conversando com o senhor. Eu aconselharia também que ele fizesse um tratamento voltado para uma coisa chamada prostatite crônica, né? Porque a hiperplasia benigna de próstata não é a causa do aumento do PSA. Né? Eu tenho pacientes com próstata de 40, 50, 60 gramas com PSA 2, 1,5, 2. Então deve haver algum processo inflamatório associado à hipertrofia benigna de próstata. Então seria interessante que ele buscasse um tratamento para prostatite crônica, que é o uso de antibiótico por um tempo prolongado. Sim. Então, provavelmente essa é a causa dessas alterações de PSA e dessa volta do PSA elevado, é a prostatite. Se ele fez biópsia, não tem câncer. O volume de próstata dele não é grande coisa, 38 gramas, né? Normal é até 25. Né? Então, ele teve um aumento para 38, não é um volume exagerado. Né? Nós temos pacientes aí que convivem com próstata de 70 gramas, 80, 60 gramas. Então, eu acho que seria interessante que ele procurasse encarar essas alterações de PSA como relacionadas a crises de prostatite, a infecção de próstata recorrente. Né? A infecção de próstata, de alguma maneira, deve estar... são resistentes a antibióticos, né? As prostatites, infelizmente, a próstata ela tem uma cápsula grossa em volta dela que impede a entrada do antibiótico. Por isso, quando tu trata a próstata para infecção de próstata, tem que usar antibiótico 40, 50, 60 dias, às vezes, para conseguir níveis suficientes para matar o bichinho que está lá incomodando, a bactéria que está incomodando, né? Mas eu acho que no quadro dele tem alguma coisa? Tem uma prostatite bem clara aí, que deve estar. E eu acho que ele está faltando, não sei se já fez, mas acho que deve fazer uma antibiótico terapia em função da prostatite crônica. Muito bem. Seu Ricardo, então, está respondido a sua pergunta. Nós estamos mais uma vez agradecendo a sua participação, o seu Jorge também, que conversaram conosco. E é isso aí, né, doutor Sérgio? Como é bom, né, que as pessoas liguem, perguntem, tirem as dúvidas, né, e o senhor esclarece, né, e dá pelo menos uma orientação. E também é evidente... E as pessoas têm que entender, Paulo, uma coisa, né? Quando um indivíduo faz uma pergunta, ele tem por trás dele mais uns 3 ou 4 mil, né, que tem uma queixa similar e vão aproveitar a pergunta dele para esclarecer as próprias dúvidas, né, Paulo? E essa é uma realidade. Tem mais de 3 mil pessoas assistindo, ouvindo isso ainda, né? Não, e as pessoas muitas vezes acham que aquele problema é uma exclusividade delas, né? É só eu que tenho isso, só eu que não consigo ereção, só eu que tenho ejaculação precoce. A incidência é na faixa de 25% dos homens com problema de disfunção erétil ou ejaculação precoce. Até nem sei se procede, mas um dia o doutor Gilberto Salti, conversando comigo, disse assim: Paulo, tu não sabe quantas vidas tu já salvou? Eu digo, eu não sou médico, não, mas com os programas sobre saúde, os alertas que a gente traz, as pessoas vão procurar alguma coisa para... Né? Exatamente. Bom, nós estamos sobre a hora, mas não sem antes deixar... O 3332-9595 é o telefone da clínica do Dr. Sérgio. Gratos pela companhia, até o próximo sábado.